Começando aqui o podcast do Pipocando, o Pipocando Cast, né, Rolandinho? Exatamente. E vamos falar do nosso assunto favorito do ano, que é o Oscar. Oscar. A maior premiação do cinema de todo mundo e além. É magia, é sedução, são pessoas querendo falar sobre cinema, homenagear a grande sétima arte. É baixa uma audiência. festa. Não, vamos falar dos podres, né? Tem Vamos que falar dos podres? Dos podres, lógico. A gente vai lógico. falar então dos podres. A gente tá no momento, a gente tá cobrindo essa premiação já há muitos anos, né, Bruno? 7 anos. 7 anos que a gente faz a transmissão da segunda tela, né, pra galera assistir. Enquanto está assistindo o Oscar, inclusive domingo estaremos lá, 9 horas da noite. Então entra no canal do Pipocando com um grande elenco, vamos falar É verdade. sobre o Oscar. A gente vai estar, o Otávio Gá, do Super 8, que é incrível. Isso, o PH Santos. O PH Santos, a Carol Moreira, a Alicia Aquino. A Alicia Aquino, vai ser demais. Vai ser muito legal. E a gente viu momentos diferentes dessa premiação, né? Desde que a gente começou a cobrir ela. E a gente tá num momento muito interessante, porque os últimos 2 anos foram muito duros, né? Foram duros demais pro Oscar. Em especial o ano passado. Foi um ano de pandemia, onde os filmes que foram produzidos e que estiveram na premiação estavam muito distantes do público, né? E a gente teve a menor audiência de todos os tempos. E Bruno, a minha questão é a seguinte, você acha que esse ano, você concorda que é um ano estratégico? Porque eles tiveram um ano de baixa audiência. Então eles vieram com várias coisas, voltaram com hosts agora, né? Vai ter coisas de humor na premiação, estão diminuindo o tempo, etc. Você acha que eles vão conseguir cativar o público de novo com os filmes que estão indicados? Porque é isso que interessa no fim das contas, né? Cara, eu achei esse Oscar meio complicado, cara, meio pesado, assim, porque o Oscar passado, por mais que seja um Oscar de produções de baixo orçamento, porque, né, digamos assim, por causa da pandemia, a gente teve filmes muito interessantes, independentes, o que eu adoro, né? E a gente teve a premiação, então, de um filme estrangeiro, ou seja, foi um Oscar revolucionário, né? A gente não... Qual que foi o ganhou o Oscar último? Eu tô falando do gente, 2 antes, né? Você tá falando de 2 antes, que é o do Parasita. Esse foi incrível. Isso, qual que foi o último? Já são 7. O último é aquele filme fake documentário americano. Não é fake documentário, é semi-documentário americano. Como Demais, é que é? Claro. Da Land. Da Norman... McDormand. Isso. Não, Como é que é o nome do filme? Eu esqueci agora, mano. É o filme que a gente vê trailers, né? Que eles moram nos trailers. Exatamente. É um filme legal. Esse Oscar realmente, o último, foi meio esquecível. Então, que eu tô até pulando ele. Mas eu acho que esse Oscar desse ano, ele tem alguns filmões, assim, de Oscar. Então, o Oscar já voltou, né? Com a potência dele, mas eu acho que ele continua com o mesmo problema que ele tava sofrendo, que é ignorar um pouco... É o Nomadland, tá? Nomadland, ignorar um pouco o filme de experiência, de grande experiência no cinema, né? Esse filme que as pessoas gostam de ir pro cinema, filme de ação, filme de herói, mesmo, blockbuster, né? Eles ignorarem isso. Então eu acho que, por mais que a gente voltou agora com o Oscar, com grandes filmes, e a gente tem filmes aí também divertidos, bacanas, o Oscar ainda voltou com essa questão, ainda tem que resolver esse problema, tanto que esse ano eles têm uma categoria diferente, né, uma categoria que meio que veio atender aí a demanda do público, que o público pode escolher o filme. Uma das tentativas deles, né, de aproximar um pouco mais o público, é uma categoria que não dá estatueta, então você não ganha um Oscar. É mais um prêmio de mérito, assim, É uma estátua de acrílico. E você sabe o que é o pior, Bruno? Eu odeio prêmio com estátua de acrílico, quero dizer aqui. É sim. Todos os nossos prêmios são de acrílico, que a gente ganhou até hoje. Não, tem não? Não, tem aquele dourado lindo, maravilhoso. Eu fui lá buscar no palco. É que tá na minha casa. Eu vi. Deixa eu te falar. O Oscar, eles fizeram esse prêmio de mérito. E como é que eles resolveram fazer essa votação? Ela é por hashtag no Twitter. E aí o que vai acontecer? Parece que os fãs da Camila Cabello, por ela ter feito Cinderela, estão mega engajados em subir hashtags, etc. O velho problema. E vai ganhar Cinderela da Camila Cabello, ao invés de ganhar o Homem-Aranha que bateu o recorde de bilheteria. Se fosse no Brasil, ganharia o filme do Felipe Neto. Perfeito, beleza. A questão que a gente tá colocando aqui é o seguinte: o Oscar, e aí nem é um prêmio, sabe? Tipo, eu acho que tá muito distante deles conseguirem resolver o problema da premiação fazendo algo assim, sabe? E aí eu fico pensando, de todos os anos que a gente assistiu o Oscar, voltando um pouco, eu tava até ouvindo uma crítica de cinema que o Bruno me mostrou e que a gente passou a ser fã, que é a Isabella Boscov,
Ela é demais. E, Muito. inclusive, ela caiu nas graças aí do público, porque ela virou meme no TikTok. Então, um abraço pra você, Isabela, você é incrível. E aí eu vi um vídeo dela e fiquei pensando sobre isso. E aí, eu acho que o maior problema que a gente tem na premiação hoje em dia é que, mesmo quando diretores aclamados resolvem pegar o talento deles, o que eles aprenderam, né, de cinema, e falar, vou fazer então uma temática mais pop, um filme mais blockbuster, só que eu vou fazer esse filme blockbuster ser cinemão. Vou fazer ele, cara, pra concorrer prêmios, vou filmar ele com todo o critério, com o tempo necessário, elenco absurdo, vamos lá, vamos conseguir fazer isso aí. Mesmo quando eles fazem isso, os votantes da academia não indicam eles em categorias importantes. Sim, a gente teve vários exemplos onde os diretores tentaram fazer essa junção do filme, né? Um filme que enche cinema, que traz uma experiência, um blockbuster, com diretores, por exemplo, mais artísticos, ou diretores que têm essa capacidade, e a academia nunca reconheceu isso. Então, ela tá sofrendo aí de uma questão que ela mesma, né? Ela mesma plantou, ela tá colhendo um problema onde ela foi se cercando de filmes extremamente técnicos e filmes que agradam a academia, que tem aquela coisa, né? E eu acho que isso tem uma questão, porque talvez o cinema blockbuster, ele vai perdendo espaço, ainda mais a gente hoje em casa, que assiste quase tudo em streaming, mal vai no cinema, aí a academia ainda não premia esse tipo de filme, ou seja, quem são os diretores que vão se aventurar a fazer não só um blockbuster daqueles blockbusters que eu tô dizendo que são blockbusters que a gente esquece, mas filmes gigantescos como Titanic, filmes Duna como Duna de agora. agora, Star Wars, inventar uma franquia nova, né? Quando que eles vão então ter essa audácia, arriscar nesse tamanho, se a gente primeiro parar de ir pro cinema, de assistir os filmes em tela grande, ou seja, a gente não vai mais valorizar essa experiência, e se também Hollywood não tá muito nem aí pra isso. Hollywood, no caso, a academia, né? E a academia, quem tá votando faz parte de Hollywood, eu imagino que quem também trabalha lá e tá lá envolvido com a indústria deva se influenciar muito pelo que a academia também escolhe. Tanto que tem filmes que são feitos pro Oscar, com cara de filmes pra levar o Oscar. Saem na época correta pra isso, claro. Eu acho que o que você falou faz total sentido, tem esse problema, né? O cinema voltou agora, tava lendo umas estatísticas de que, assim, se eu não me engano, voltou com 1/3 da capacidade, ou eles perderam 1/3 do público, alguma coisa assim. Várias salas... Fecharam muitas salas de cinema, né? Não reabriram lá em Los Angeles. E é engraçado, porque Los Angeles eu tinha uma impressão, assim, que em cada quarteirão você tinha 3 salas de cinema. E é isso mesmo, né? É meio chocante. É meio chocante, eles iam muito, né, no cinema e estão indo menos, os americanos. Então, assim, tem todos esses problemas, né? Se a gente for olhar os momentos que a academia deu essa separada de caminho com o cinema mais blockbuster, tem o Cavaleiro das Trevas, do Nolan, que foi um filme de herói, que foi absurdo, teve interpretações espetaculares e foi esnobadíssimo pelo Oscar, não foi indicado. Aí você teve Mad Max, que talvez foi o pior de todos, que assim, todo mundo ficou em choque, porque o filme não ganhou como melhor filme. E é aquele tipo de filme que... quem gosta de cinema fala que levou o cinema um pouco mais pra frente, sabe? Às vezes é um filme muito bacana, mas um filme como Mad Max, ele é tanto em técnica, as coisas que ele fez, o jeito que ele foi filmado, toda a história do diretor, é muito importante pra história do cinema em si. E aí ele também foi esnobado por essa temática mais pop, digamos assim, né? A academia também tem uma birra com filmes, por exemplo, de terror, filmes de ação, tem gêneros que nunca aparecem como melhor filme, ou quase nunca aparecem. E não tem uma questão, Roland? E tem outros gêneros que nem filmes de guerra, que mesmo quando o filme é meio água com açúcar, tipo o Belfast agora esse ano, sempre vai estar lá porque a academia ama temática de guerra, temática... Então, assim... E os votantes, eles recebem o quê? Um arquivo pra assistir os filmes? Isso, na verdade, não funciona... Porque o que acontece é assim, os votantes, eles não... Nem assistem, é a campanha. É a campanha, exatamente. Na verdade, eles assistem no cinema... Lá de Los Angeles, porque eles... Ou nas sessões privadas, que quando você tem um filme que você quer concorrer ao Oscar, você convida as pessoas, né? Não, perfeito. Mas não mais precisa passar nos cinemas, né? Esse ano parece que não tem mais a necessidade de passar no cinema. Ah, é? Saiu isso? Sim. Eu achei que era uma exceção só pro ano passado. Não, pelo que eu li, esse ano também não... É uma das mudanças do Oscar, me corrija Legal. se eu estiver errado, Legal. é que não precisa mais estar nos theaters, que eles falam, né? Nos cinemas. A gente pesquisa já pra passar a informação direitinho pra galera, mas... Porque nem eu confio mesmo nas minhas informações. Não, você falou hesitando, por isso que a gente vai pesquisar. Tá. É melhor.
Assim, a questão que eu acho que é mais importante desse negócio dos votantes é entender que a gente fala assim, a academia está preferindo a academia. A gente acha que é tipo um corpo de pessoas que discutem, né, e combinam que eles vão votar. Não, não é. É uma coisa espontânea, né? É por isso que esse prêmio, ele é tão considerado. Ele é um prêmio que realmente reflete uma votação mais justa possível. Porque nem os itens que estão sendo votados foram escolhidos a dedo. Eles aparecem... Então é muito estranho quando alguém fala que, por exemplo, em uma categoria sempre tem um filme que agrada o Oscar, um filme mais técnico, ou, por exemplo, dentro da categoria de animação, sempre tem uma animação da Pixar, uma animação de stop motion, são técnicas diferentes. E como é que isso acontece? É quase como aleatório? Né, não é aleatório, né? Tipo assim, porque o que acontece primeiro as pessoas de cada área, então, por exemplo, se você é uma pessoa de efeitos especiais, você vai receber lá, e aí você vai votar, vai decidir, dentro da tua área de atuação, quais são os mais... Isso não conta também que dentro de um filme da Pixar, a gente tem 3.000 profissionais, enquanto, por exemplo, de uma animação alternativa, a gente pode ter 20 pessoas. Então imagina quanta gente tem votando no filme deles. Nos próprios filmes deles. Nos próprios filmes deles. Porque você tem que ter sido indicado. Mas todo ano é indicado a Pixar versus a DreamWorks, sei lá. O Ale Brandão que vai votar vai votar representando os filmes independentes. Sim, eu inclusive quero só pesquisar essa coisa da votação Oscar, porque tem uma diferença que primeiro as pessoas que são da própria área decidem quem são os indicados. E aí depois, o voto deles que conta em cada área de atuação, só que na hora que vai fazer o voto geral, que você já tenha os indicados, todo mundo vota em tudo. E isso é estranho, porque daí as pessoas que são os profissionais sempre falam que o Oscar difere do que eles consideravam como sendo correto, entendeu? Porque, por exemplo, em efeitos especiais, que é uma categoria técnica... Por isso que é diferente do prêmio do sindicato. Senão seria a mesma coisa do prêmio do sindicato, se fosse só os técnicos votando. Exatamente, porque basicamente todo mundo que tá no sindicato seria as pessoas que, né, muito parecido com as pessoas que já são os votantes na área. Então, o Oscar, ele tem uma estrutura pra tentar ser o mais justo possível. O que tá acontecendo é que essas pessoas, elas estão meio que num clube onde elas não estão assim, elas não estão muito dispostas a incluir, premiar filmes que interessam o público, e aí isso retroalimenta um sistema onde pessoas talentosas não vão dedicar tanto a energia delas pra produzir filmes que agradem o público também, porque senão esses filmes não aparecem na premiação, e aí isso virou um ciclo meio que vicioso. Que eu acho que tá meio com os dias contados, porque ou o Oscar vai minguar e vai virar uma coisa sem relevância nenhuma. E é algo que tá acontecendo cada ano, né? Claro. É uma luta, assim, a gente vê um interesse crescente pelo Oscar aqui no Brasil, mas mundialmente ele tem diminuído. E isso são dados de pesquisa, não sei o que eu tô falando. O interesse do brasileiro pela premiação cresce a cada ano, com mais lives de segunda tela, com mais gente patrocinando, com mais gente interessada em discutir sobre o Oscar, mas mundialmente o interesse tem diminuído. E tem diminuído porque não tá lá. Porque, pensa bem, uma pessoa que quer assistir o Oscar, certo? Ela vai, uma pessoa que ama cinema. Igual vários amigos nossos que amam cinema, mas não assistem filmes, artísticos, tal. O pessoal gosta muito de cinema, assiste filme toda semana e tal. Pra que ela vai ligar na premiação? Por exemplo, tem o prêmio do videogame, que é o Game Awards. Por que as pessoas assistem o Game Awards? Porque quer ver o jogo que você gosta ganhar. Não só ganhar, estar presente. Claro. Você liga lá, tá o cara que fez o jogo, tem trailer do jogo, tem imagem do jogo, é uma festa daquilo ali. Tem as músicas do jogo. Pô, o jogo não ganhou? Legal, mas tudo que a gente gosta tava ali na premiação. E eu lembro de estar no colegial, né, e voltar na segunda-feira na escola e todo mundo tá discutindo sobre o Oscar, porque o Oscar antigamente englobava mais, ou teve um período que englobou os filmes de blockbuster. Então, hoje em dia, por exemplo, com os filmes que estão concorrendo, eu acho difícil uma molecada de 16, 17 anos chegar na segunda-feira e tá todo mundo comentando sobre Belfast, tá todo mundo comentando... Impossível. As pessoas estão comentando sobre o Batman. Impossível. No máximo... O Batman. Não, o Batman eles comentando sobre o Batman. O Batman eles não estão comentando, eu tô falando da categoria principal, alguém comentaria sobre Duna, que é o mais próximo das pessoas. Duna, alguém comentaria que não é o que eles esperavam. E mesmo Duna é um filme... Cabeça. Que não agradou ao grande público. Foi um Mas filme que Hollywood foi grande. Hollywood sabe fazer isso, Roland, tem uma indústria e trabalha com isso, que ele entende que quando você coloca uma pessoa dentro de uma sala de cinema, tudo escuro, e aí tem...
é um momento de hipnose, né? Tem o cheiro da pipoca que te remete a uma parada da infância. Tem aquele lugar que fica totalmente escuro. Tem a pessoa do seu lado que você não sabe quem é. Então você é passivo, né? Você não pode decidir nada. O filme vai passar independente da tua vontade. A tela é muito maior que você. Liga uma tela te sugerindo lá, te enfiando dentro de um sonho. Ou seja, uma coisa extremamente imersiva. E Hollywood sempre foi muito bom em fazer essa experiência ser incrível. Só que eu acho que existe uma diferença de visão de diretores que são, assim, mais cabeça e não querem fazer parte desse modelo clássico e contar um filme que tem essas 2 horas fechada. O cara sente uma tentação, eu acho, quando tá fazendo o filme, e o filme ser mais artístico. E eu acho que tem uma diferença quando você fala com o grande público. O grande público não lê as mesmas coisas que um grande diretor, não tem o mesmo nível de cultura de um grande diretor, não tá interessado nas mesmas coisas. Eu aposto que o Scorsese, que os grandes diretores não assistem os filmes de herói, talvez, eu não tenho esse interesse. Então, cria essa divisão de um filme mais cabeça, que interessa a poucos, e os filmes que interessam a todo mundo. Por isso que eu acho que bilheteria devia ser algo que conta dentro da premiação com algum peso. Não precisa ser, de repente, um peso muito forte, mas devia contar nos filmes que estão sendo indicados também o potencial de levar o público pro cinema. Senão a própria academia tá dando um tiro no pé e não tá se retroalimentando. Seria como... O Grammy é diferente, né? Você vê que o Grammy, ele premia os artistas que estão nos top 10 da Billboard. Você tem que conquistar audiência. É um prêmio mais comercial, digamos assim, né? Você tem que... Eles entendem que você tem que alcançar a audiência e isso faz parte da relevância do artista. Isso é muito complicado, cara. É um assunto muito difícil, porque por onde você vai, a decisão acaba abrindo mão de um monte de coisa, sabe? O Oscar, na verdade, o ideal seria ser uma premiação que, tá bom, não tá premiando o filme que a criançada vai no cinema e ama, sei lá, e a molecada, tal, beleza, esse filme não vai ganhar, mas os filmes que estão lá não são tão distantes, então... Pô, a pessoa que gosta dos filmes do Oscar, ela começa assistindo um filme mais blockbuster, esse filme aparece na premiação em algumas categorias técnicas, ela liga lá, vê várias dicas de outros filmes que são legais. Porra, um filme de um detetive, é um filme, porra, um parasita, uma família que vive, eu não sei lá, que louco, né? Trailer foda, que da hora, vou assistir. Aí começa a gostar de cinema, começa a se interessar por outros diretores, e aí a pessoa começa uma jornada de ir curtindo cada vez mais cinema. O problema é que, como essa distância tá cada vez maior, não existe esse meio campo. Não tem um filme nessa premiação de agora, por exemplo. Tem Duna, digamos assim, mas mesmo assim é difícil. Pensa que Tubarão já era o filme que tava no Oscar, sabe? Tipo, eram esses filmes que eram os filmes... Não tinha tanta essa divisão. Mas também você não tinha o cinema independente como você tem hoje, né? Então, claro, porque você consegue fazer filmes... como o YouTube antigamente, né? Eram menos players também, né? Menos produções. Mas um filme que nem o Vento Levou, você acha que a molecada estava pirando? Não, né? Tipo assim, sempre teve o cinema assim um pouco mais distante da galera e o cinema que é um pouco mais pra todas as idades, que agrada a todo mundo. Eu acho que justamente o maior problema é você não ter mais essa parcela do meio de filmes que são interessantes, sabe? Tipo, a pessoa vai ter que fazer um esforço ainda pra gostar desse filme, mas não é lá do outro lado, nossa, um filme totalmente, sabe, artístico. Por isso que eu gosto do Tarantino, cara. Eu não quero fazer esforço nenhum pra gostar do filme, cara. No sentido, não, calma. Não tô falando quando é uma língua estrangeira, algo diferente, nesse sentido. Mas onde a história é confusa e eu tenho que pensar pra caramba pra montar o quebra-cabeça. E aí, às vezes, eu não entendo a história completa. Sei lá, eu gosto de filmes que me entregam uma experiência de 2 horas muito legal, que eu saio feliz do cinema, que eu entendo a história. Claro, isso é o primordial, né? Não sei, tem diretores que não se preocupam exatamente se você entende. Pô, Belfast mesmo é a história vista pelo lado da criança, então parece que a história tá sempre girando pelo, né, assim, arrastada. Eu tenho vontade de editar aquele filme. Em 1 hora e pouquinho. Colocar umas clipagens. Umas clipagens, exatamente. Mesmo a fotografia estando maravilhosa. Como tem outros filmes também, que talvez o Drive My Car, o diretor não pensou em fazer uma experiência deliciosa no cinema. Ele tem outras prioridades com ali. Certeza. Com certeza, exatamente. Eu tendo a achar que é difícil você falar isso, eu não quero me esforçar pra gostar do filme, digamos assim. Mas pensa bem, né? Quando você era mais jovem, um monte de filme que você gosta hoje em dia, você não ia gostar, né? Então acho que é meio isso, assim, é um filme que te desafia legal. Mas todos os filmes que eu lembro são filmes que eu amei, que a experiência foi incrível, que eu ainda saí do cinema, depois da experiência do cinema ser incrível, ainda eu fiquei pensando no filme muito tempo, então, nossa, isso pra mim é muito legal. Não, eu e não eu saí confuso do filme, não gosto, não. Eu já sou uma pessoa confusa.
Aí eu saio Confuso confuso. já basta a vida. Eu fico me sentindo idiota quando eu saio do filme, já não entendi nada, e aí eu esqueço do filme, eu fiquei esquecível. A não ser que, lógico, que a experiência, vamos dizer, a amnésia, que a experiência do filme seja te confundir. Mas pra mim... Tipo, o filme, ele é muito bom, ele te cativa, você caralho, que filme foda, mano. Mas tem umas coisas aí misteriosas, você vai lá... Eu concordo, essa é a sensação que você tem que sair, né? O filme tem que cativar. Mesmo que você não consiga entender tudo que aconteceu, você sai provocado. Fala, mano, que louco, que viagem foi essa? Porque senão parece que só o diretor tá entendendo. E tem muita coisa que o diretor faz que só ele entende mesmo. Eu acho que a gente tem essa impressão quando a gente faz um vídeo, alguma coisa assim. Você começa a editar muito material e se ficar muito tempo na ilha, você começa a perder a noção se o material tá legal, se ele tá comprido demais, longo, se você tá fazendo uma barriga ali, alongando demais um pedaço, porque você se apaixona por um material. Então é muito bom olhar, às vezes, de outra pessoa. E às vezes você vê um filme e você fala, nossa, o diretor se apaixonou por isso. E tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem o estúdio, normalmente, quando o estúdio paga, tem um produtor executivo, tem as pessoas que estão mais ligadas com o marketing, com o público, com as pesquisas. O cara, quando vai fazer cinema pra independente, cinema europeu ou qualquer outro tipo de cinema, que não seja o de Hollywood normalmente, ele não vai fazer pesquisa quali, botar as pessoas num focus group, que é numa sala pra assistir, pegar opinião, mudar o roteiro, regravar uma cena. Agora, Hollywood é assim, Hollywood é louca assim. Mas esses filmes do Oscar são todos filmes que provavelmente não passaram por essa lógica de estúdio, mesmo estando em Hollywood, porque são filmes que é o diretor fala, ou faz assim ou eu não faço, né? Com certeza, aquela coisa mais de, tem um orçamento pra um cara que tem credibilidade, ele vai fazer o filme do jeito que ele acha que é legal, e às vezes isso traz ótimos filmes, às vezes traz filmes muito distantes da galera. Eu acho que a culpa não é do diretor, né? Tipo assim, só explicando essa ordem, né? Os filmes podem existir. Se o cara do Drive My Car quer fazer o filme dele lá com 3 horas, com a pira dele, ele que faça. Não, a questão é a academia. A questão é esse filme estar indicado. E tem gente que na academia. adora, né? Não tô dizendo isso. Tem gente que adora filme alternativo. Eu acho que é mó legal, tem espaço pra todo tipo de cinema. E eu acho super legal isso. Eu acho até que a gente tem, né, visto, a gente normalmente vê filmes, uma enxurrada de filmes em modelo clássico de roteiro, 2 pontos de virada, não sei o que lá, e a gente não vê ninguém subverter muito isso. Mas tem um motivo também, foram anos de pesquisa, de retenção, de atenção, de tudo pra criar o modelo clássico de cinema. E você tá treinado, né? Porque você assistiu tantos filmes nesse modelo, isso. que quando você tá vendo um filme, o seu cérebro já quer encaixar no modelo. Quando encaixa, a compreensão é muito simples. Mas assim, beleza, agora mas mudou, eu acho que também não é um modelo ruim, cara. É um modelo baseado em também é um modelo que também serve pra quem quer contar uma história, pra contadores de história. Claro. É um modelo que tem a ver com a jornada do herói. É um modelo que tem a ver com o jeito que a gente enxerga nossos mitos, que a gente conta nossas histórias. Então, por exemplo, o Joseph Campbell foi um cara que fez uma pesquisa sobre todos os mitos e a história do jeito que a gente conta as nossas histórias, né? E o que existe de comum entre elas, né? E isso é material de pesquisa pra roteirista, tudo. Também achar como que é o jeito mais gostoso de se contar uma história, como que a gente gosta de ouvir uma história. Então a história, por exemplo, ela tem 2 pontos de virada, ou seja, acontece uma coisa no começo que vai ser resolvida no final. E tem todo um jeito pra fazer uma boa história e pra pessoa entrar e se hipnotizar por aquela boa história. E uma boa história, cara, faz com que a pessoa fique maluca pra saber o que vai acontecer. Mesmo sabendo o final. As pessoas vão ver Titanic mesmo sabendo que o navio já afundou. Todo mundo sabe que o navio afundou e a história continua sendo maravilhosa. Histórias sendo Shakespeare contado em cima do navio, sei lá o que a gente reinventa. Acho que esse modelo é tão bom, Shakespeare tão bom. no navio ou não? É Romeu e Julieta essa porra no navio. É Romeu e Julieta? Eles se matam por amor no final. Eles não sei podem lá. ficar juntos. Deve ser. Uma família mais rica, o outro é da família mais pobre. Tem uma coisa de dos Romeu e caputinos Julieta. E dos mocas. Capuletos e... O seu nome pra mim são cafés do Starbucks. É o cappuccino versus o mocha. Legal. É bacana. A guerra dos maquiatos, né? Dos capeletes versus os maquiatas. Mas olha, esse ano, pra mim, acho que é o pior de todos. Mesmo de ano Não do fala ano isso, passado... não fala isso, senão o pessoal não vai assistir a nossa live. Não, tudo bem, beleza. Esse ano é muito legal, porque a gente vai discutir Esse ano é muito legal, porque tá tão ruim que você vai ver a gente reclamando bastante de todos os filmes. Não fala isso. Pessoal, é mentira. Vai ser ótimo. Tô brincando. Não tá muito legal, mas a gente tem filmes legais, que eu vou falar, por exemplo, que eu curti demais. King Richard, que é muito legal. Muito Nossa, legal. Will Smith detonando num papel que talvez ele ganhe o Oscar. Ou isso é muito bacana, e contando uma história muito legal. Não sei exatamente por que esse filme tá no Oscar, ele não tem nada de absurdo, mas, cara, me deixa muito feliz tá no Oscar. Comparado com os outros filmes, assim, ele é meio estranho, né? Meio filme de streaming.
parece um pouco. Né? Também acho. Beleza, que você tá dando a sua opinião. Vamos lá. O Coda, que é outro filme que eu acho muito legal, que todo mundo deve assistir. Que agora tem chance de ganhar o Oscar. Não sei se você tá sabendo, né? Que tem chance de ganhar o Oscar. Ele ganhou o Sindicato dos Produtores, e que é o maior indicativo, então... É um filme muito legal Muito também. legal. Que eu acho que esse é um filme também com começo, meio e fim, gostoso de assistir tudo. Filme da Sessão da Tarde. Mas que quando eu descobri que ele é um remake 1 por 1 de um filme francês, eu fiquei um pouco decepcionado. Um remake 1 por 1. Eu fui assistir o filme francês, você vê umas imagens, e ele até é um filme, cara, bem emotivo. Um filme de baixo orçamento, independente. Você vê que, cara, realmente, a escolha de plano, você lembra até um pouco uma novela, lembra aquele filme da Netflix, do rapaz que... Eu não vou saber falar exatamente o filme, mas aquele filme que lançou junto com o Poço, que eram uns filmes meio de streaming que a Netflix estava comprando de baixo orçamento, e parecia um pouco novela. Então ele tem essa pegada, esse filme francês, ele é independente, mas os atores são muito bons também. Então é estranho só ver isso, até que a inspiração pro casting dos atores é a mesma. Então o pai é barbado, o pescador... Sim, fizeram a história bem parecida com a original. Inclusive em questão estética, planos parecidos, no sentido de como contou a história. Não teve nada de inovador. Isso eu fiquei um pouco decepcionado. Eu acho que, inclusive, colocar esse filme como vencedor do Oscar, por exemplo, vai colocar esse filme em maus lençóis. Porque depois ele vai ser lembrado como um filme que não merecia ter ganho. Ele é um filme bom, ele é um filme né? tão legal. Ele é um filme muito bom. Sabe assim? Aí depois vai ficar, nossa, deram o prêmio pra... Sabe? Em contrapartida do que eu falei, pegou um filme, uma história, né? E um filme também, que era uma história muito boa, mas que ele tava mais ou menos contado, ou seja, tipo, ele tem o potencial absurdo, e aí Hollywood pegou e fez um filmaço disso. Foi Hollywood que fez Coda? Né? Inclusive é um filme da Apple. É um filme da Apple, foi a aposta da Apple, né? É a Apple que fez o investimento e tal, e se eles ganharem... Tá uma briga de streaming agora, né? Porque tem a Netflix, que quer ganhar um Oscar. Interessante, né? Porque... E eles acharam que iam ganhar com o do Scorsese, não ganharam, aí agora eles fizeram também o do Afonso Cuarón, né? Que foi muito foda também, aquele filme preto e branco, lembra? Sim. E aí depois agora eles vieram agora fortes, né? Querendo com o Ataque dos Cães, que é a maior possibilidade deles, tipo... Aí a gente vai falar um pouco mais de cada filme e tal. Mas assim, já antecipando, eu acho que Ataque dos Cães, dentro da categoria de melhor filme, eu acho que ele é o que tem mais cara de Oscar clássico, assim, sabe? Mais de filme... Ele tem tudo pro Oscar, né? Porque ele é um filme que discute um assunto relevante e atual, sem dar tapa na cara de gente conservadora. Ou você acha que dá tapa? Não dá tapa. Ele quase que tipo... Com classe, né? Com classe. Né? Ele é um filme que tem uma reviravolta e ele é inesperado. Tem uma cinematografia, digamos assim, que já é daquele nível, sabe? Ele tem tudo aquilo, sabe? Usa cores, usa planos pra comunicar uma Fala da história dos americanos, né? Perfeito, que eles amam. Os cowboys e como uma coisa da cultura americana, né? Então é um filme que realmente... E ele é meio fora da casinha, né? Eu brinco que ele é meio que o sexto sentido dessa... Como é que você falou? O sexto sentido com... Com Brokeback Mountain. ele é o sexto sentido dessa edição. Ou seja, ele é um filme que um roteiro... Cara, cheio de camadas, surpreendente. Dá pra gente ficar conversando sobre esse filme a semana inteira. Eu acho que outros filmes não são tão profundos assim. Exatamente. Então ele é um filme dentro da categoria que, se você fosse, ser super criterioso e falar qual que é o filme que mais tem cara de Oscar e deveria ganhar da perspectiva do Oscar. Belfast. Não, porque Belfast é um... sei lá. Conta a história dos imigrantes, Belfast seria o segundo, eu falaria, sei lá. Mas eu acho que o Ataque dos Cães, ele tem todas essas coisas. Um elenco estrelado, uma coisa, sabe? Laboratório, o cara ficou sem tomar banho 20 dias, aquelas coisas, pô, foda. Mas aí veio o Coda, ganhou esse sindicato. Se Coda ganhar, vai ficar uma puta sensação de que o Ataque dos Cães deveria ter ganho. E é uma briga de streamings. É uma briga da Apple com Coda e Netflix. Exatamente. Então tem esse lance aí. Mas é que, cara, os outros filmes, você tem Ataque dos Cães, Coda, certo? Duna e King Richards, certo? Esses são os filmes pra mim que são, digamos assim, dá pra entender. Qualquer pessoa, você vai colocar mesmo que a pessoa não goste, a pessoa fala, tá, até Duna dá pra tirar um pouco daí, porque Duna é arrastada, é meio, sei lá. Então esses três, Coda... E Duna é um filme que se você assistir em casa, na televisão normal ou no celular... Perde muito, né? Não vai ter graça nenhuma. Ele tem uma coisa de te colocar naquele universo. Cinemão, né? E alguns planos são longos. Muito abertos, né? O áudio é imersivo. Então, quando você ouve, por exemplo, num celular ou numa televisão, você já perde totalmente as frequências graves. Sim. Ou seja, aquele...
E parece que é frescura Ele isso. começa assim o filme, fazendo esse barulhão, assim. Eu queria até falar pra galera de casa, que às vezes parece que é frescura. Não, assista em casa, tal, esse negócio do som que vocês estão falando não tem nada a ver. Eu sei que parece meio pedante, coisa Até de você teatro. comprar um home theater bom. Até... Não, mas eu ia falar que assim, pensa bem, o diretor, sabendo que vai ser visto na tela grande e que tem um som absurdo no cinema, ele vai lá e deixa um plano desse aberto por 30 segundos. Claro. Fazendo barulho e mostrando deserto com a Claro. câmera aberta. Você tá na sua casa, você vai ver um desertinho, Não, um sonzinho ele nem- matado. Se você tá na sua casa, ele nem escolhe um plano aberto. Exatamente. Você pode ver que a novela, por exemplo, ela é recheada de planos fechados. A partir do Isso. momento que a televisão virou HD, as novelas começaram a ter planos Abre um mais pouco abertos. mais, aham. Por um motivo bem simples, você não vê o que tá acontecendo. Uhum. Num plano aberto, onde tem uma coisa muito pequena acontecendo no quadro, em um aparelho pequeno, você não vê. Então os Isso. rostos precisam ser grandes. Perfeito, então por isso que você vai perder um pouco da experiência, não é uma coisa tão brisada assim, falar que um filme que nem Duna, assistir em casa Se é você meio... vê no seu celular, você vai perder umas navinhas passando. Tô falando sério. É. Dentro do quadro. Não, e o áudio do celular não tem aquela amplitude pra você ficar 30 segundos no... Não tem amplitude, não Você tem vai ficar lá- nada. você vai ficar, mano, É, chato eu não essa gosto nem de cena. ouvir música no celular. É, então, pois é. Mas assim, tirando esses 4 filmes, vamos colocar Duna junto esses 4 filmes, os outros, eles são filmes pra pessoas que de alguma forma são heavy users absurdas Qual? de cinema. Belfast, Drive My Car. Belfast, Drive My Car. Ó, Licorice Drive My Car é o Pizza. pior de todos, nesse sentido, não que seja o pior filme. Ele é o pior, ele é o mais pra quem gosta de cinema mesmo, cinema dramático, tal. Licorice Pizza é bonitinho. Licorice Pizza é bonitinho. Mas também tá totalmente fora de um padrão de roteiro. Ou seja, você tem que assistir, sabendo que como é o nome do diretor? O Paul Thomas Anderson. Ele tem um tipo de cinema aonde ele é um cinema de sensação, onde ele vai te jogando em várias cenas, onde o cinema ele tem uma... Cara, são cenas que vão se encaixando no outro, ele tem um movimento. Você é levado do começo ao fim do filme por um movimento e não por cadências de situações lógicas. Depois, no final, você entende a história, o que aconteceu. Mas é uma sensação diferente de assistir o filme. Você acha que é melhor ou pior? Eu acho que é pior, eu gosto. Só complementando, mas não tem nem começo, meio e fim, né? É uma janela numa história. Tem a história da vida do menino, você vai ver um trecho. Ele não tá comprometido em criar situações onde no final eu do gosto, filme... mas isso... eu acho assim, eu acho que é muito alternativo o jeito que monta. As pessoas sabendo que, né, isso é um jeito super artístico, você tem que saber muito sobre a fórmula pra você pegar e subverter a fórmula. Então o Paul Thomas Anderson sabe tudo sobre cinema pra conseguir construir aquele colar de pérolas, onde cada continha vai indo pra outra e a gente vai vendo a história. Mesmo assim, cara, quando começou o filme, eu achei que ia ser algo como um Linklater, onde a gente ia ter um filme baseado em diálogos absurdos, porque começa, né, o menino chavecando a menina assim, de um jeito muito diferente. O menino, ele é muito inteligente pela idade dele, os textos são textos meio, tipo, ensaiados, então eu pensei, tá, vai ser um filme forte, baseado em diálogo. Só que mais ou menos, tá ligado? Ele tem isso, mas ele tem outras intenções Ele ali. não é um filme dramático, né? Ele não tá preocupado em criar, tipo, diálogos que mudam a sua vida. Não, né? Ele é um filme coming of age, é aquela coisa de mostrando a adolescência, a pessoa saindo da adolescência e indo pra fase adulta, o crescimento, digamos assim, né? E é legal porque o Paul Thomas Anderson é o cara que fez Trama Fantasma, por exemplo. Você lembra desse filme? Sim. Que a gente zoou e tal, que eu gostei. E, enfim, é um filme bem... Enfim, filme de Oscar meio pedante e tal, mas é muito interessante. O cara. Eu gosto muito do jeito que o Paul Thomas Anderson faz os filmes dele. Quando eu começo a assistir, eu fico meio fascinado pelo filme, sabe? Eu acho interessante. Acho cativa, sabe? E esse filme agora do Licorice Pizza, por exemplo. Esses diretores, esses filmes, eles não têm muito esse comprometimento de fazer uma coisinha assim, sabe? Que é totalmente aceitável por todos os ângulos. No filme lá, o menino tem 15 anos, 14 anos, fica com a menina de 20 e tantos. A galera tá, não, e se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Então, mas é que a questão é que não é o contrário. Calma, tudo bem, mas e se fosse o contrário? Vamos Se pensar fosse o isso. contrário, eu acho que seria pior. Nossa, seria horrível. É porque aí no filme, por exemplo, é ele que vai atrás da menina o tempo todo. Exatamente, tem essa visão, exatamente. A menina normal. Uma criança se interessar. No mundo, Claro. existe muitos adolescentes de 15 anos Você se apaixona pelo seu professor. que ficariam afim de uma menina de 25, certo? Enfim, então, assim, o filme tá tratando... O filme, ele não tá muito assim, mas será que é bom a gente incentivar isso nos jovens? Não, o diretor não tá nem aí pra... Será que eu estou incentivando nos jovens? Não, ele quis fazer a história dele, entendeu? Então, esse desprendimento é isso, né? Quando você tá na escola, por exemplo, te dão pra ler lá o Capitães da Areia.
Eu lembro, eu tava com 14, 15 anos, eu li Eu li o esse livro. resumo. Li o resumo, beleza. E no livro tem estupro, os jovens de 15 anos fazem coisas hediondas, assaltam, matam, tal. É isso mesmo. Você lê lá e vai ter todas essas coisas. Eu assisti Conte Comigo, aquele filme que passava na sessão da tarde, e os meninos se reúnem em volta da fogueira pra contar a história, e cada um tira um cigarro, os meninos de tipo 10 anos de idade, eles roubaram um cigarro, e eles acendem, e é legal, porque mostra aqueles meninos, tipo, querendo ser adulto, mostra um monte de coisa com eles fumando cigarro. Perfeito. Mas, não, hoje em dia não se colocaria as crianças fumando cigarro. Eu colocaria a classificação indicativa 16. Isso, 18 talvez, crianças de 12 anos fumando cigarro. É que eu acho que drogas, tal, é 14 ou 16 já. Tipo assim, Já. se você tem alguém usando alguma coisa num filme, é tipo assim, ó, E gente, um isso menor de existe idade, no um menor fundo. de idade usando, são crianças usando. Mas é uma pessoa de 15 anos tem o discernimento de entender que aquilo ali é errado. Ah, entendi. Entendeu? É meio isso, tipo assim, desde que não seja a apologia, o filme tá colocando ali. Mas mesmo quando a questão é que o filme tem que estar com a classificação indicativa pra pessoa já ter o discernimento de entender que aquilo ali não é pra ela copiar aquilo igual. Mas é pesado hoje em dia, a gente vai mudando a nossa visão e até a nossa sensibilidade com essas coisas. Então, ver os moleques fumando cigarro, eu tomei um soco, assim, um impacto. Nossa, que loucura, Porque esse mostra filme isso. antigamente ele era um filme mais pra todo mundo, né? É um filme pra criança também. Pra todo mundo, nessa coisa bem... Mas ele é um dramão também, né? Também. Eles acham um cadáver, tipo, os meninos. Não é um filme de criança, é um filme meio com crianças para adolescentes e adultos. Isso, é isso, Rolandinho. Tá. Mas eu fiquei pensando assim, beleza, o Licorice Pizza é um filme que definitivamente não vai agradar a maior parte das pessoas. A temática agrada... Eu vejo muita gente falando bem dele, cara, e de outros filmes assim, porque tá na moda. Eu tô falando sério, cara, porque tá chegando o Oscar e as pessoas não têm coragem de falar, putz, cara, eu assisti, eu entendo que o filme é legal, mas é um saco, cara. E aí fica todo mundo, não, porque, assim, super explorando coisas minúsculas no filme. Eu tenho um pouco de bode disso. Tudo bem, eu entendo, super legal. Agora ninguém se propõe a explorar outros filmes e mais legais, que também tem, mas assim, não. Sim. Porque, nossa, a relação deles e é tão rico e não sei o que lá. Cara, é legal, mas, não sei, tem outros filmes também que mostram relação entre duas pessoas, entre casal e de um jeito mais emocionante. Gostei de Licorice Pizza, mas achei estranho pra cacete. Não, beleza, eu gostei muito do filme, acho aquela cena, tem cenas muito legais, acho que quando você se desprende um pouco dessa parada de, qual é o formato do filme e meio se entrega pra experiência mesmo ali, viver junto aquele trechinho, ver as cenas, eu gosto muito da cena lá que eles vão na casa do cara, deixar a água aberta e tem todo aquele arco lá dela dirigir o carro de ré. É legal, porque na sua adolescência você também passou por coisas, tipo assim, normalmente, né, tem alguma transgressão na adolescência, então aquilo ali você se identifica. Mas não é um filme pretencioso esse filme. Isso que é interessante. Ele é filmado de um jeito totalmente alternativo, mas ele não é pretencioso. Ele não tá querendo mudar o mundo ou falar, não, meu filme discute as entranhas da adolescência. Não, ele é só... Porque ele também não quer mostrar algo que acontece em todo lugar, assim, não é assim, tipo, olha, eu vou te mostrar uma história que acontece muito e a gente vê isso. Não tem um moleque de 12 anos em todo lugar que é um super empreendedor. Você tá cada vez mais abaixando a idade dele, né, pra deixar mais impactante. Quantos ele tinha no começo? Não, 14, é que ele foi crescendo, nem parece que ele foi crescendo, eu não sei qual a idade que ele tem no decorrer do filme. É 14. O moleque tem 14 anos, um super empreendedor, fala bem pra caramba, então assim, não é uma história que acontece em cada canto pra gente falar, nossa, que legal, me identifiquei super. Enfim, é uma história estranha enfim, divertida pra algumas pessoas ou não, mas eu acho da hora que pelo menos o filme não tem aquela pretensão toda. O que você fala de ser pedante, pra mim o que é pedante... Eu não falei de ser pedante. Não, você falou que às vezes as pessoas exageram, ai meu, ficam pegando em coisinhas, tal. Legal. Eu concordo, mas pra mim o pior não é nem isso. O pior pra mim é quando ficam achando temáticas que vão mudar o mundo. Sabe assim? Eu não sei quando que virou isso. Todo filme agora não, porque o filme ele traz uma discussão que nem o negócio do Ataque dos Cães. Eu fui assistir esse filme achando que ia ser uma discussão a respeito da comunidade LGBTQIA+, e como no mundo, tal. Eu achei que era um filme sobre ataque de cães, pitbulls ou cães, uma discussão sobre o pet shop, beleza. A questão é, eu fui achando que esse filme ele ia discutir esse assunto sob uma ótica, um sofrimento que ninguém tinha visto, um ângulo. Tá, tem lá essa questão. Mas é super novo no cinema ver um personagem afeminado. É super novo? Não sendo ridicularizado. Super novo comparando com 100 anos de cinema, né? Mas comparando com os últimos 3 anos de cinema, não é super novo. Não sendo ridicularizado ou não tendo um papel onde ele... Ele é ridículo, ele tá na posição frágil, igual sempre é. Sim, mas não é um afeminado no lugar do humor.
Então, mas nos últimos anos, você acha que eles têm usado Não afeminados nos no lugar últimos do humor? anos, mas eu acho que o cinema, a televisão sempre usou desse jeito. Quando que se Isso. retrata o homossexual afeminado com respeito? Me dá outros exemplos. Que se trata em filmes? Em filmes, na cultura Brokeback pop. Mountain mudou isso e a partir daí, muitos filmes têm personagens gays. Pô, não vou conseguir citar tanto porque eu nem tô... Não, mas esses filmes afeminados. É interessante porque ele lida bem com isso. Entendi. Com essa estranheza. E a gente Entendi. tem pessoas que na nossa sociedade que são mais afeminadas, mais femininas, menos femininas. Não me entendam errado, eu entendo que isso tá lá. É legal, ponto positivo pro filme, é legal ver essa representação. Mas Porque o filme é o que eu é isso? Porque é o que eu... Ah, tá, não sei se o filme Porque é isso. fica Acho que parecendo, não. eu tô dizendo assim, nossa, não, Ataque dos Cães discutiu essa questão. Sério, não é. Pra mim, isso aí não é um filme, entendeu? Pra mim, isso é uma coisa que modulou minha visão na hora de ver o filme. Falei, vamos lá pra essa discussão incrível, tal, tal. Mano, tem isso, é importante, legal, Mas eu acho que- beleza, acho que- mas tem tanta coisa. Mas eu acho que pincelou, acho que tem a ver com representatividade mesmo. Pincelou essa história que muita gente se reconhece. Quando o moleque sofre um bullying num bar, e olha que louco, ele sofre um bullying num bar por uma pessoa depois que se revela também ser homossexual. Uhum. Ou seja, isso deve ser a coisa mais presente na vida das pessoas, cara, que são homossexuais, que passam por isso. Perfeito. Então deve ser assim, tipo, caramba, ó lá. Alguém contou essa história, alguém mostrou isso em. Mas isso de um não jeito- é um over, tipo assim, aí mostrou, uau, aí discutiu pra caralho, Putz, mudou o mas, mundo. mas é como falar da sua ferida. Eu acho que é legal, acho que por esse lado é legal. Mas eu entendo que falou, eu entendo que mostrou a ferida. Olha só, me identifiquei, aconteceu Aí, igual. aí já tem uma referência de representação. Por exemplo, quando alguém vai brigar com alguém, quando alguém vai discutir sobre feminilidade, Uhum. sobre você ser mais feminino ou não. Cara, esse filme é um filme do moleque forte pra caramba, com umas atitudes bem, né, malucas, que tá ali, Sim. tipo assim... Isso é legal. Aí já tá numa outra camada. Entendeu? Não, mas tá ligado o que eu tô dizendo? Tipo, Sim. não sei lá se tá na outra camada, Não, mas aí assim, você tá explorando algo da hora, porque é tipo assim, não é só o fato do menino ser afeminado, a gente não sabe, provavelmente ele nem é gay, né? O filme não deixa claro isso, ele é gay ou não. Ele é afeminado apenas. Ah, mas provavelmente, né? Beleza, ok, mas o filme ele nem chega a explorar isso, né? E, assim, a gente fica com essa dúvida, digamos assim, né? O filme não deixa claro, né? O que deixa claro é que Não vai contar. Não vai contar? Ah, não vamos dar spoiler aqui. Não precisa. Falar dos filmes, assim... Sim, dá spoiler. Tá. Gente, vai contar o A gente não tinha combinado, o eu não sabia que ia ser segredo um podcast do de sexto 2 horas sentido. sem spoiler. Tá bom. Bom, enfim. Mas o que eu quero dizer é, quando você fala isso dele ser forte e dele ter atitudes, tal, aí eu acho mais legal. Porque aí você tá pegando o estereótipo do que é feminino e coisas que são associadas a isso, e o filme ele vai construir um personagem forte com atitudes que você não esperava, aí eu acho que já vai ganhando uma riqueza. Não é a forma como as pessoas estão explorando o negócio, entendeu? Uhum. Não é a forma como as pessoas estão vendendo que esse filme retrata, tal. Eu acho isso meio pedante. Eu acho que hoje em dia a gente tá na era, faz 8 anos que eu tô no Oscar, e é sempre assim, nossa, esse filme discute uma coisa muito fundamental. Você vai ver o filme, nem discute nada. É sobre outra coisa, a história da pessoa. É disso O que eu tô- é Licorice disso- Pizza é discute disso que eu- é o disso que eu tô papel dizendo. mulher-homem dentro, gente começa- discute nada. A gente começa a pegar o negócio porque tá todo mundo falando que é maravilhoso, tem um foco no diretor que é incrível, Uhum. e aí começa a tirar leite de pedra de coisas que exatamente, que Não, talvez não tá, Pra mim, as pessoas não tá tão confundem. contado assim. Pra mim, isso aí é uma confusão que se faz entre. Pro filme ser bom, ele tem que mudar a humanidade através de um argumento filosófico incrível. Não, mano. Quando que o cinema não tem nenhum comprometimento em fazer isso. Pode ser uma história foda, um filme incrível que vai simplesmente abordar uma história interessante, divertida. Não precisa trazer uma discussão que muda o mundo. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Mas é legal. Eu acho que a academia e todo mundo sabe do potencial do cinema. É e quando a legal. gente tá falando da maior premiação do cinema, cara, É legal, quase mas não é impossível necessário. falar de cinema sem Tubarão. falar de... Qual é a discussão do Tubarão? Mudou o mundo do cinema. Mas é disso que eu tô falando. Mudou o mundo do cinema pela técnica, pelo jeito que foi mostrado, pela forma como mudou o jeito que a gente faz cinema, pela diversão que o filme trouxe, no fim das contas, como ele cativou as pessoas. Não porque ele discutiu a relação porque hoje em dia é assim, não, porque o tubarão, que é um animal que tá em extinção, ele é posto agora na posição do... Então a humanidade lidando com seus próprios traumas da natureza. Ah, mano, pelo amor de Deus, entendeu? Tem filme que tá trazendo discussões relevantes, fodas. Belfast fala sobre guerra. Belfast fala sobre refugiados. Fala! Esse é o tema do filme, tá ligado? É 2 horas e meia disso. E é pesado assistir, cara, Belfast no meio da guerra, né? No meio de uma guerra mundial, a gente presenciando numa crise de refugiado, e a gente assistir Belfast. Eu achei bem punk, cara. Eu acho que é
Porque a associação é imediata, né? Você tá vendo um filme de guerra e estamos passando por guerra. E é pesado. Porque a gente olhava as outras guerras e achava aquilo muito distante. E agora Uhum. com essa guerra acontecendo, com as pessoas tendo que deixar suas casas e não sabem nem pra onde ir, você fala, puta, entendi. Entendi o que aconteceu. Não, com certeza ganha essa dimensão. Nas outras guerras, Ganha essa dimensão pra caramba. Mas Belfast em si, eu não gostei muito do filme. Gostei. Achei legal. Eu achei lindos os planos, cara. Sim, É de muito bem babá, filmado. cara. Uhum. Alguns filmes, né, têm sido feitos em preto e branco. A gente tem uma história de Roma. Uhum. Você falou agora outro. É o Roma que eu tava falando, Você falou né? do Uhum. Roma. A gente tem o Belfast. A gente tem. Tem mais alguns filmes que a gente viu Que em foram em preto e branco? O próprio Cuarón fez outro filme em preto e branco. Uhum. E é muito legal, tem filme que realmente, cara, precisa ser feito em preto e branco. Eu acredito que porque também, no caso do Belfast, começa colorido, né? Tem uma coisa assim. É pra mostrar que o Isso, diretor está isso. indo pra infância dele. Né? Que eu achei que assim, deixou bem óbvia essa linguagem, né? Muitas vezes o filme só tá em preto e branco pra mostrar uma outra época, Uhum. mas não deixa isso claro. Esse ele ainda fez questão de justificar a parte estética, né? Mostrar uma passagem, né? Tem aquela passagem bem clara da ponte, né? Mostrando uma história. O letreiro era amarelo, Isso. né? Igual o Roma, no caso, até. Aham. Eu achei interessante esse primeiro plano do filme. É um dos mais legais, na real, que começa a mostrar a cidade com uma música, e é a cidade hoje em dia. Então mostra como ela é, né? E aí você viaja pro passado do diretor que nasceu ali, ele tá filmando a cidade dele hoje, e aí ele vai filmar a cidade dele no passado. E você sente isso? O quê? Você sente essa coisa que o diretor sente de saída de socorro? Que lá todo mundo te conhece, te ama e vem pra uma cidade gigantesca. Porque você não tem isso que você sempre mora no mesmo lugar. Não, eu não consigo me identificar. Acho incrível, fico estudando essa Muito, sensação. isso é muito forte. Porque, nossa, eu adoraria ter um lugar que eu nasci, que eu volto, que todas as pessoas me amam. Legal, né? Nossa, Não, isso adoraria. é muito forte, isso é muito forte. Qualquer coisa com temática assim de sair da cidade, não sei porquê, acho que qualquer um que saiu da sua cidade natal, de alguma forma, tem isso, né? Porque imagina, uma das maiores identificações que você tem na vida é o espaço, né? Ou os lugares que você vai, aonde fica Você tem as que coisas escolher, que você né? gosta. Tipo assim, tem que escolher sair pra conquistar a vida. É. E você teve que ter amigos que ficaram lá e falaram, não Claro. vou sair, cara. Arruma uma A mulher. maioria, né? Arruma uma mulher aqui, fica de boa. A maioria das pessoas acaba ficando, então você não convive mais com aquelas pessoas, então o mundo inteiro muda, assim, né? Porque muda o círculo de convivência, os lugares que você frequentava e tal, tem isso sim. Mas eu imagino que no caso dele é mais dramático, e achei legal do filme, porque é meio assim, ele tá lá hoje filmando a cidade dele, mas ele não pôde estar, naquela época ele não pôde mais estar onde ele morava. Então é legal isso, porque mostra que você vem da perspectiva do futuro que é mais positiva e viaja pra aquele passado dele ali horroroso, né? Eu gosto disso, gosto da cena final do filme, eu achei muito da hora, que é, sem dar spoiler, mas é uma cena onde, como é que eu faço sem dar spoiler? A cena final é muito legal. A cena final é muito legal. Você lembra dela? Que vem aqueles Sei. escritos, aqueles letreiros, tal. Eu achei bacana, assim. Porque no fim do filme ele mostra a coisa por um ângulo, o ângulo dos que ficaram, digamos assim. Que eu achei forte, sabe? Tipo. Que é isso, né? Numa guerra tem gente que fica e tem gente que vai embora. E é tipo o paralelo que você fez com a minha cidade, só que mais forte, né? Porque as pessoas estão sendo obrigadas, não é uma decisão. É mais forte porque, em muitos casos, como você vê nas guerras, a cidade da pessoa explodiu, ela não tem como voltar mais pra cidade. No caso do filme, a cidade não explodiu, pelo menos isso. Nem socorro. Nem Socorro não graças a explodiu, Deus, tá né? tudo lá ainda. Abraço, Socorro. Cara, Belfast, vamos tentar passar por todos. Belfast a gente falou aí, eu gostei, achei legal, mas nada demais. Aí a gente teve O Beco do Pesadelo, eu não assisti ainda, é o último, eu vou assistir hoje, é um filme do Del Toro. Que falaram também, pelo que eu ando lendo, tal, eu acho que vai ser um filme meio... Ele tá ali pra cumprir cota. Ninguém gostou muito. Esse é o que me falta assistir também. Aí a gente tem o Drive My Car, que assim, galera, se você tá aqui pra pegar dica do Deixa esse pra depois, porque ele é muito cabeça, né? É um filme longo, arrastado pra caramba. Ele é um filme japonês, então já tem essa barreira de ser um filme, né, de outra cultura, que a gente não tá acostumado a ver dessa forma. Hoje em dia tem muito otaquice, né, que é da hora, todo mundo assiste anime. Mas não vou tal. ficar... Né, a gente é o pipocando, não vou ficar falando pras pessoas assistirem um filme que a gente achou chato, né? Exatamente. Não, mas eu não tô fazendo isso. Eu sei. Eu tô explicando Estamos por sendo que é chato. Vamos ser honestos com as Então, pessoas. Exatamente. Então, tipo, Drive My Car tem isso, de que ele é um filme japonês, então tem a barreira cultural, que você não tá acostumado a assistir filmes japonês você vai sentir. Aí tem a questão de que é uma história... Primeiro, isso que o Bruno tava falando de ter o arco, de ter uma reviravolta no final, esquece, não existe isso. É um filme de drama, um filme longuíssimo, e a temática do filme em si, ou seja, o que é o filme sobre relacionamento, é sobre relação conjugal, aquela coisa toda, e traumas do passado,
interessa também a poucas pessoas. Então, Sim. assim, filme... E aí é isso, eu assisti, eu adoro filme pedante, chato, eu costumo gostar desses filmes, mas eu não curti a experiência, achei bem arrastada, assim, pra falar a verdade. Tem uns momentos no filme, assim, que tem uns personagens que surge o drama deles, assim, eu acho muito... É um problema que eu tenho com produções japonesas em geral. E não dá pra falar que tem conexão entre as coisas, Ronaldinho, não dá pra defender. Conexão entre as coisas, eu acho ele meio... Ele não tem um desafio de você entender o que tá acontecendo. Não, isso você entende, sim. né? Mas assim, o fato do... Por exemplo, tem um personagem lá, ele chega e fala assim, e é muito dramático, né? Tem um monte de coisa horrível que acontece. Aí, por exemplo, um personagem que nunca tinha falado, ele vira e fala assim, não, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe morreu, foi esmagada e até hoje eu tenho trauma. Ah, legal. Aí o outro vem e fala, não, eu também, meu pé passou na serra. Sabe, tipo, todo mundo tem um drama secreto, ultra poderoso, que eles contam no último segundo, sabe? Fica muito... Sei lá, mano, esse filme não clicou, eu tentei de verdade. Todo mundo que me pede indicação do Oscar, eu tenho indicado King Williams. King Richard. Alô? Alô, que bom que caiu, porque eu posso refazer essa fala. Alô, alô, alô. Eu acho que só caiu a energia aqui, ó. Jura? E a TV desligou? Voltou. Mano, era uma tomada aqui. Você chutou? Não sei se eu chutei, posso ter chutado. Voltou? Voltou, mas eu acho que a gravação continuou, né? A gente só perdeu o áudio aqui. Então eu vou falar de novo. Tá, fala aí. Quando as pessoas me perguntam indicação de filme pra assistir nesse Oscar, eu indico King Williams. King Richards. Não é a Serena Williams? Mas o nome dele é Richard. Então eu vou de novo. Calma aí, King Richard. É King Richard. King Richard. Então quando as pessoas me perguntam indicação do que assistir nesse Oscar, eu indico King Richards, que é o... King Richard. Caralho, eu falo errado toda... King Richard, que é o filme Isso. do pai da Serena Williams Que e é da bem Venus legal. Williams, que é bem legal, divertido, gostoso, filmaço. Eu achei muito legal. E Coda, que tá no Prime Video. Perfeito. Esses dois filmes são filmes É muito Prime divertidos. Video e Netflix. Você consegue assistir dois que são incríveis. Da categoria principal, os meus filmes prediletos com certeza é Duna, Coda e Licorice Pizza. Foram os que eu mais gostei. O meu preferido é Duna, assim. Duna é fora de todos. Duna é um filme absurdo que eu amo ficção científica, é o pai de Star Wars, eu acho que tem muita coisa legal no Duna, ainda feito pelo Villeneuve, que é o cara que eu, mais gosto, que fez A Chegada, outros filmes. Eu acho que Duna é o Star Wars que eu queria ver. Exatamente, é a mesma sensação, Star Wars dos adultos. Star Wars dos adultos, eu adorei. Eu gosto completamente fora da curva desses filmes que a gente tá falando aqui, porque esse eu recomendo que todo mundo tem que assistir, filme maravilhoso, e muita gente assistiu mesmo. E muita gente ficou decepcionada também, porque tava esperando Star Wars, né? Exatamente, não é um filme Star Wars, mas é um filme que a temática é divertida, interessante, cenas legais, né, naves e coisas incríveis. Quantos diretores ousam hoje em dia criar um universo né, de um livro, mas criar um universo novo, e conseguir essa grana, né, pra conseguir a grana pra tudo, cara, por figurino, é tudo diferente, é tudo, assim, dá pra você assistir várias vezes o filme e ficar babando nos detalhezinhos, cara, desse universo novo. Sim. Eu acho que nem Star Wars tem tanto detalhe e coisinhas. Com certeza não. Não é verdade? Diferenças de figurino. Na minha opinião, não é verdade? Sim. Agora, veja bem. Talvez quando ele foi criado, no primeiro foi um Não, absurdo. ele é muito revolucionário porque ele é muito mais blockbuster. Tipo, ele virou uma coisa que todo visto mundo... um Stormtrooper, beleza. Não, um absurdo. Não, Star Wars tem a sua relevância preservadíssima. É que Duna é mais cru, é uma história mais, sabe, tipo, não é tão enfeitada, né? Tanto que Duna, muitos elementos foram pra Star Wars e juntou com outros elementos. A galera acha que Duna copiou Star Wars, não é ao contrário, galera. Muito ao contrário. Star Wars se inspirou no Duna, que é um livro e uma história muito antiga de Hollywood de tentarem pegar esse livro, essa história, E adaptar e não ter tecnologia pra isso, né? Exatamente. E aí o que acontece é o seguinte, olha como tá problemático o Oscar. O Denis Villeneuve não tá indicado como melhor diretor, cara. Isso é uma coisa muito bizarra, porque o Duna, veja bem... E tem espaço, né? São 10 indicados e agora vai pra 15. Sério? Por categoria, sério. 15 por categoria, 15. Mas não esse ano, né? Eu acho que esse ano tá valendo as mudanças do Oscar. Caramba, 15 por categoria. Meu Deus, vai entrar todos já, né? Aí vai ficar tudo certo. Todos entram em todas. Aí fica mais fácil também da gente fazer o Oscar. Faz justiça com todo mundo, né? Eu achei que era só a categoria principal que aumentava. As outras ainda estavam... Eu tô falando da principal. Ah, tá. Então tá bom. Porque eu sei que as outras ainda tem um limite. A principal tem mais indicados, mas as outras ainda é 5 ou 6. Ou as principais, vamos confirmar. Tá. Mas a questão eu acho bizarro o cara não ser indicado como diretor. Pra mim, eu sentiria mais justiça se o Denis Villeneuve fosse indicado como diretor e o Duna não aparecesse na categoria principal. Eu acharia que faz mais sentido. Porque se você
Eu acho que o Duna merece estar em categoria principal. Mas foi o trabalho do diretor, assim, de acreditar numa loucura dessa durante Ele anos. leu o livro com 12 anos, era o livro predileto da vida dele. Todo mundo tentou adaptar essa história. Porra, a outra pessoa que tentou simplesmente é o David... Fincher. É o David Fincher. Lynch. Lynch, aquele maluco. O maluco, mas porra, um diretor mega consagrado. Ele fez o filme, tem coisas legais no filme dele, mas é um filme que não funcionou, né? Filme que não funcionou. O cara pegou, teve a coragem de fazer isso e, mano, você vê ele falando sobre o filme, estudo de plano, o jeito que ele decidiu fazer as cenas. Tem um vídeo muito legal da Vanity Fair que ele faz o breakdown da cena lá da madre lá, que o menino coloca a mão na caixa. Da agulha. A quantidade de coisas que foi pensado, aquilo ali é um balé do audiovisual absurdo, tão foda. Que eu falo, mano, como que o cara não foi indicado como melhor diretor? Você vê os melhores diretores, tá, por exemplo, o cara do Belfast, por exemplo. Legal, o Kenneth Branagh, né? Que inclusive é o Gilderoy Lockhart do Harry Potter, o ator. Ah, é? Não sabia. Fez Hulk, né? Exatamente. Porra, é legal, não que ele não mereça, mas, mano, o Denis Villeneuve merecia, e aí é isso. É outro nível, né? É outro nível. A academia tá muito desconectada, mano. Porque se o diretor que fez esse filme não merece estar como melhor diretor, então, calma aí, o que é cinema então, né? O cinema que as pessoas assistem definitivamente não é o cinema que os caras estão consumindo. Mesmo assim, eu convido a galera a assistir a gente na live do Oscar, que vai rolar domingo, né, junto com a premiação do Oscar. Quem nunca assistiu, você abre a gente falando e comentando o Oscar. Quem não tem como assistir o Oscar, por exemplo, não vai assistir, assiste a gente, que a gente vai falando tudo. E é muito legal porque na premiação a live do Oscar, ela não é na verdade apenas sobre o Oscar, né? A gente fala sobre o ano do cinema, então quem não está no Oscar também é contemplado, né? Então, e é muito legal porque normalmente a gente atrai mais audiência do que a própria transmissão do Oscar. A gente, por alguns anos aconteceu isso, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Isso é muito louco. E aí é isso, gente. A gente teve um ano de filmes muito importantes. A gente teve, por exemplo, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que meio que salvou o cinema esse ano, porque as salas de cinema só tiveram público porque esse filme existiu, né? E foi um filme importante, juntou atores de gerações diferentes. E eu fiquei triste porque Batman não foi lançado alguns meses antes pra entrar nessa premiação, porque, ele estaria. Pô, ele ia completar aqui com a força que a gente tava precisando de a gente ter passado por um ano tão ruim de Oscar, e agora voltar com um blockbuster também, com um filme de herói dentro dos melhores filmes, ia ser muito legal, né? Porque é um filme que tem tudo a ver, né? Do mesmo jeito que a trilogia Batman do Nolan foi tão exaltada, a gente achou aquilo, né, uma obra de arte, uma diferença entre juntar o cinema, que era uma coisa de herói infantil, ou coisa assim, juntar com um cinemão, criar um personagem denso de quadrinho. A gente acho que teve... A gente tem isso com esse Batman. A gente tem isso com esse Batman. E eu espero que seja, eu tô vendo, né, uma junção do filme de herói com o filme de entretenimento que todo mundo curte, ou seja... A partir de Coringa, Deadpool, a gente começou a ver um público maior, o né? filme de herói virando tudo. Tudo pode ser filme de herói. Pode ser um filme de herói de comédia, pode ser um filme de herói cabeça, pode ser um filme de herói de detetive. E o da hora desses filmes de herói é que a pessoa às vezes assiste um filme de herói desse com uma outra proposta, e ela vai depois assistir outros filmes que não são de herói, mas que tem a mesma proposta. Fica atraída pela proposta vai e não assistir um filme noir. Isso, exatamente. Vai pegar alguma referência, um neo-noir, né? Um filme chato desses que a gente tá falando. Não, tô zoando. Blade Runner é ótimo. Tipo isso. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês assistam o Oscar. A gente recomenda, na verdade, né? Tem filmes legais e a nossa transmissão a gente tenta cobrir tudo, falar também dos filmes que não estão. Os nossos convidados vão trazer também outras discussões legais, né? Agradecer vocês por assistirem esse podcast. E no mais o que, Bruno? É isso, no mais, tia, solta o controle e vem pro YouTube. Obrigado, galera, todo mundo que tá ouvindo, quem ouve pelo Spotify, fazendo exercício, correndo. Estamos recebendo um feedback super legal do podcast. É isso, passa pros amigos. Passa pros amigos e nos vemos domingo. 9 horas da noite, hein, gente? Isso, quem tá ouvindo isso depois de domingo, já deve estar sabendo do que tá acontecendo. A live fica gravada, você pode assistir, tá bom? Não sei porquê, né? Assiste a próxima.